Então, o que a gente viu é que normalmente o conselho técnico tem ali posições divididas e clubes, é normal acontecer, mas esse ano foi muito permeado por essa discussão das duas ligas, né, dos dois blocos de clubes. Aconteceu na formação da comissão de clubes, que o Casares, simplesmente o presidente do São Paulo, propôs a comissão de clubes com os 5 clubes da Libra, o que causou um desconforto do outro lado, que a comissão de clubes para a gente ilustrar quem vai dando conselhos em nome dos clubes para a CBF, é como se fosse um órgão consultivo, né? E ali já causou uma discussão dentro do grupo e causou também em relação a essa questão dos rebaixados. Por quê? Porque a iniciativa de querer a redução dos rebaixados de 4 para 3 na Série A veio do ofício dos clubes. Ela é centrada a todos os clubes da Libra, né? O ofício é assinado por 11 clubes da Libra, os 11 da primeira divisão da Série A. E aí você, do outro lado, você tinha a Liga Forte Futebol que ia discutir o assunto. A gente ouviu na segunda-feira, eu e o Igor, eles dizendo que eu vou votar em bloco. Só que aí, quando chegou na terça, quer dizer, a Liga Forte Futebol votaria em bloco ali se ia apoiar ou não a queda do número de rebaixados, e a Libra, todos os times da Série A votando, querendo a queda do número de rebaixados, né? 11 clubes, aí os clubes mais tradicionais, tem um estudo, inclusive foi feito pelo Cruzeiro, que mostra que causa estabilidade a Liga, se você tiver mais de 4 rebaixados em vez de 3, porque é 20% e tal. E aí, quando chegou no dia seguinte, todos os times da Série B que tem times tanto da Libra quanto da Liga Forte Futebol se manifestam contra a medida. Ou seja, você acaba tendo um racha dentro dos dois grupos, né, podemos dizer assim, porque eles não se posicionam de forma conjunta, né? A Liga Forte Futebol não vota em conjunto, como ela diria, e a Libra tem os seus times da primeira divisão se posicionando de um jeito e os da segunda divisão se posicionando de outro. E o curioso desse fato é que as duas ligas têm a proposta de ter somente 3 rebaixados, que era o que estava sendo proposto, né? Por esses times da Libra. Então, teoricamente, os dois grupos assinaram que esse era o melhor formato. Você tem aí uma discussão de timing, óbvio, né? Porque você chegou na véspera um pouco antes do conselho técnico, e aí você não tem uma discussão mais ampla, mas, no fim da linha, todos esses times da Série A e da Série B concordavam que, por princípio, era melhor você ter 3 rebaixados só. Então, você tem uma miscelânea aí de disputas políticas dentro das duas ligas e que está afetando outras discussões de futebol brasileiro, como essas dos rebaixados, como a fórmula que vai continuar. A gente dizer, a CBF barrou a votação agora, mas isso pode ser implantado para o ano que vem. Vai ter agora reuniões de clubes em maio, o Edinaldo está pretendendo fazer uma reunião grande com todos os clubes, Série A, B, C e D, e votar se você vai ter uma queda de rebaixados ou não. A CBF diz que não vai ter posição dela, que aí vão ser os clubes que vão decidir. Obviamente você vai ter que criar alguma ponderação de votos, que é o normal aqui, os clubes da Série A terem mais peso de voto. Mas você tem essas formações de bloco, muito das discussões estão permeadas pelas questões das ligas, mas quando o interesse próprio se sobrepõe ao da liga, você vê um racha, né? O clube da Série B fala assim, vai ficar mais difícil para mim subir, então eu não quero isso não interessa como é que está votando o restante do meu grupo, né? Mas tem um outro argumento. Tem um outro argumento que é o seguinte, o Campeonato Brasileiro teve, nos últimos 4 anos, as últimas 4 edições, 2 campeonatos tiveram público e 2 não tiveram em função da pandemia. Os 2 campeonatos que tiveram público são 2 dos 3 campeonatos da história do futebol brasileiro com mais público. E o fato de você ter 4 rebaixados impulsionou o público de Coritiba, de Cuiabá, de Ceará, que estava na parte de baixo da tabela. Ou seja, você também tem um aspecto que é um argumento de gente ligada a forte futebol, que você tem um campeonato crescendo em nível de interesse, tendo as regras mantidas dos últimos anos. O outro ponto que a Forte Futebol reclamou muito, e nesse ponto, Marcelo... Mas PVC, por que é só uma pontuação, por que a Liga Forte Futebol está se posicionando em favor
da manutenção dos 4 se a proposta dela de liga é com 3 clubes só. Não porque nesse momento você tem um crescimento de público nos últimos campeonatos. Com a manutenção o argumento que você está usando é técnico, né? É técnico, é um argumento técnico, assim como é o do outro da estabilidade. Mas o argumento da Libra sempre foi de que nós vamos fazer uma liga no Brasil mantida por pontos de vista técnicos e não políticos. Não, eu sei, mas o outro argumento também é técnico. É uma questão de você criar uma estabilidade maior, como é feito nas principais ligas, né? Na Premier League, por exemplo, que você não tem essa coisa do ioiô tão forte. Tem de alguns clubes, mas você acaba tendo uma redução. Enfim, eu acho que tem argumentos técnicos dos dois lados. Não estou me posicionando aqui dizendo que eu acho melhor ou não. O argumento da estabilidade não é econômico, né? Porque economicamente o campeonato mostrou um crescimento. Não. Por que econômico? Se o campeonato está crescendo economicamente, ganhando mais dinheiro com mais público, por que eu vou abrir mão dessa medida? Não, é econômico para o clube, porque você tem um investidor que chega aqui, compra um clube, e se ele já sabe que vai ser rebaixado logo na sequência, ou tem um grande risco de ameaça, você tem diferente o risco do seu investimento. Porque você tem um decréscimo mas a lógica da liga é o crescimento do campeonato como árvore. É o campeonato que tem que crescer. E o campeonato está crescendo. Ou pelo menos num aspecto específico, ele cresceu. Repito, de 1959 a 2022, os 3 campeonatos de mais público na história foram 83, 2019 e 2022. Se você levar em conta que 2020 e 2021 houve ausência de público no estádio, nós estamos falando do maior crescimento de público na história do futebol brasileiro. Mas isso tem outros fatores, né, PVC? Não é só por causa de 4 rebaixados, porque 4 rebaixados a gente tem desde 2005. Não, mas é um fator. Então por que o público não é tão alto desde... Oi? Mas é um fator. Eu não estou discutindo o fator Libra ou Forte Futebol. Eu estou discutindo o fator. Há um crescimento econômico no campeonato com a manutenção de uma regra nos últimos 4 anos. Não, mas essa regra está mantida de 4 rebaixados há bastante tempo. E a lógica do Flávio Sveiter, quando propôs a liga, né, o Flávio Sveiter me disse 2 semanas atrás que não haveria discussão de liga no Brasil se não fosse por ele. Ele me disse isso numa ligação telefônica 2 semanas atrás. O argumento dele era o crescimento do produto. O argumento dele, desde o início, era o crescimento do produto economicamente. Não o crescimento e a estabilidade de um clube ou de 2 clubes. É o crescimento do campeonato como árvore. Então, não importa se um clube vai ter estabilidade ou não. Importa se economicamente o produto vai crescer. Esse é o ponto de vista da formatação da liga no início, quando se trouxe a ideia a partir da venda dos direitos do livro The Club.